Shikamaru Nara finalmente fez algo pra Deus ver, galera. Depois de ficar o mangá inteiro sem fazer nada muito inteligente, o cara mais inteligente do mundo de Boruto finalmente lançou a braba e tá prometendo comer até o Cold na porrada. Mas será que esse plano foi bom mesmo? Vamos ver agora nesse vídeo, vamos lá. Peter aqui num quarto de hotel, mas não tem como deixar de falar de Boruto pra vocês. O capítulo 68 de Boruto chegou com tudo na voadora. O legal do lançamento desse mês foi que a gente não teve quase nenhum spoiler. Então quase tudo que rolou foi uma surpresa, né, praticamente real pra todo mundo. Os outros capítulos sempre vinham depois de toneladas de vazamentos. Daí nem tinha graça ler o capítulo em si, porque pô, a gente sabia praticamente tudo. Mas o 68 foi bem legal. E a gente vai conversar sobre ele agora, logo depois do teu like. Pô, ajuda pra caramba. É melhor qualquer viagem, galera. Vai por mim. O teu like é melhor qualquer férias pra mim. Vamos lá. Bem, o capítulo passado tinha terminado daquele jeito, vocês me viram lá reclamando o mês inteiro, né? Se você quer entender como é que o Boruto dibrou a morte, dá uma conferida nesse card, ok? Como o Boruto reviveu. Eu fiz um vídeo aqui explicando tudo, tá? No meio disso tudo, o Cold deu um jeito de marcar o Shikamaru com aquelas faixas que ele usa pra se teleportar. Daí, tudo que a gente conseguia pensar era, porra, nem ferrando que o Shikamaru não vai perceber uma baita faixa de teleporte no cangote dele. Mas, felizmente, o gigante acordou. O grande cabeça, né, tá finalmente usando a cachola e voltando a ser o estrategista que ele era em Naruto. Ele percebeu sim, mas espera que eu já vou falar disso. Uma coisa interessante dessa revivência do Boruto é que ele ficou com uma marca gigante no peito. Além de reviver, o Boruto ganhou uma tatuagem de graça. Aí sim, irmão, até que tá valendo a pena ser possuído por ele, uma tatuagem de graça. Mas essa marca do Boruto parece que vai ser vitalícia, ok? Talvez uma marca de que agora ele vai ser um Tsutsuki por completo. Bom, antes uma marca no peito que um par de chifres, né? No começo, o Boruto explicou o que rolou lá pra galera. E o Amado aproveitou para já lançar uma informação muito importante, que era também uma dúvida forte que eu tinha. O Momo ainda pode controlar o corpo do Boruto. Eu não sei o que exatamente o Momo pode fazer só controlando o corpo do Boruto, já que agora, né, tipo, ele não pode mais restaurar o corpo pra reviver. Mas se ele ficar só possuindo pra agir, tipo, como um agente do caos, já vai ser uma baita pedra nas sandálias ninja, concorda? Tipo, vai ser bem complicado pra todo mundo lá, porque vai ser o Momo no controle. Só que o Boruto falou que a galera não precisa mais se preocupar mais com o Momo. Aí quando perguntaram o motivo, ele lançou, tipo, eu confio no pai. Assim fica difícil, né, Boruto? Fica complicado isso. Eu vejo essa confiança do Boruto de duas formas. Pode ser que o Boruto já esteja sendo influenciado pela personalidade do Momo, que não ia querer que ele tomasse os remedinhos que iriam atrapalhar justamente os ataques dele. Ou, né, ou ele realmente sente que o Momo não vai tentar mais nada, ou que pelo menos ele já consegue colocar o Momo na coleira. E depois de toda aquela treta de ver um dos filhos matando o outro filho dele, a gente vê o Naruto finalmente refletindo sobre tudo que rolou. Aquela situação toda que rolou na noite anterior foi muito delicada. Sabe, ver um filho morrendo nas mãos de outro filho é pancada demais, galera. Pô. E nesse capítulo a gente vê que o Naruto ainda tá remoendo tudo isso. Ele tá com uma expressão mais séria. Ele tá distante. Até Sumire percebeu que ele tá meio cabisbaixo. Tá meio down, né? Aí quando o Shikamaru pergunta se o Naruto tá bem com tudo o que rolou, o Naruto responde, sim, é. A gente vai ter uma longa e agradável conversa quando ele acordar. Só que dá pra ver na cara dele que ele não tá exatamente feliz com o que rolou. Ou com tudo que tá rolando da maneira geral, concorda? E se a gente tá falando de Naruto, a gente tem que falar de quem? Porra, galera, do Sasuke, claro. Tava sumido. Sasuke tava sumido. O Sasuke não aparece tem uns 10 capítulos. A última vez que a gente viu ele tava indo investigar o Cold e o que sobrou da cara. Nesse capítulo ele voltou e já voltou trazendo informação de qualidade. Pô, o cara é assim. Pegou o trampo é feito. Ele não tem conversa, não. Bom, eu adoro que o Sasuke assumiu meio que o papel do Jiraiya na história do Boruto. E foi meio que isso mesmo, né? Porque da mesma forma que o Sasuke, o Jiraiya também passava vários episódios assim, sumido. Por quê? Porque tava coletando informações ou da Akatsuki ou do Orochimaru. Daí, quando ele voltava, sempre separava um tempo pra dar uma treinada com o Narutinho. E parece que até essa parte de treinar o Sasuke vai assumir. Porque no meio do capítulo ele apareceu ali pro Boruto, né? E me pareceu que aquilo foi um gancho pro Sasuke derrotar o Cold, já que o Boruto é alvo dele. Será que vai rolar um time skip? Que nem rolou lá quando o Naruto e o Jiraiya saíram pra treinar? Já pensou? O nível de poder que vai ter nesse time skip? Pô, vai ser maneiro, né? Mas referentes às informações que o Sasuke trouxe pro Shikamaru, ele conseguiu rastrear o esconderijo em que o Cold e a Ida estavam. O mais interessante é que esse esconderijo é o País da Neve, um lugar que só apareceu no primeiro filme da franquia Naruto, o Conflitos Ninja no País da Neve. Boruto costuma fazer muito isso de pegar algumas coisas de filmes e colocar na trama principal. Eles já fizeram isso com Prisão de Sangue,
que era do filme Blood Prison. O curioso é que o País da Neve no filme deixou de ser chamado de País da Neve e começou a ser chamado de País da Primavera, porque tinha parado de nevar no país, olha isso. Parece que o Kishimoto às vezes só assiste metade do filme, né? E quando você acha que tá lá trocando ideia com o pupilo dele, o Shikamaru tá colocando o Amado contra a parede. Ele falou que não confia nem um pouquinho no Amado e falou que sabe que eu tô certo quando eu digo que o Amado não dá pra confiar nem um pouquinho nessa história. Ele vai ser o grande vilão dessa história, ok? Shikamaru perfeito, nunca errou. Ok, ele não diz exatamente dessa forma, mas ele real botou o pau na mesa e queria explicações do Amado sobre o karma que o Kawaki magicamente recuperou. E parte da explicação do Amado é bem interessante, porque parece que pro karma voltar, o Kawaki tinha que querer usar ele. Então parte do retorno do karma tem a ver com a vontade do Kawaki. O Amado basicamente colocou a pistola na mão dele, né? Mas foi o Kawaki quem decidiu atirar. Só que quando o Shikamaru estava quase espremendo do Amado mais informações, agora sobre o porquê dele ser tão fissurado sobre o karma do Kawaki, o coach pula fora da marcação que ele tinha feito no Shikamaru e já chega batendo o Shika pra respeitar. Pô, coach, esperava mais uns 5 minutinhos, né? O Amado tava quase entregando o plot twist ali. Mas pra quem julgou o Shikamaru achando que ele não ia reparar um baita cinto no pescoço dele, o cara percebeu sim. Fala dele, fala! O Shikamaru já tinha percebido a marcação do coach e elaborou uma armadilha em cima disso pra pegar o safado. Era isso que a gente queria ver. Desde que começou o Boruto, a gente não tem tido gostinho de ver o Shikamaru estrategista que a gente cresceu acompanhando. Pô, o cara é casca grossa. Ele tava mais pra Danzou do que pra Shikamaru, sabe, dando uns conselhos da Azul lá pro Naruto. Mas nesse capítulo ele fez uma pra Deus ver e agora a gente pode ter um gostinho do grande estrategista que ele foi em Naruto. Voltou um pouquinho pra gente. Aquele flashback pra gente bacana, pra... bom demais, né? Ele sabia que o Code ia atacar assim que o Shikamaru estivesse sozinho com o Amado. Mas, sabendo disso, o Shikamaru deixou uma ferramenta que o Amado trouxe com ele, já pronta, a Delta. Há vários capítulos atrás, o Amado tinha mostrado uma caixa que tinha uma ferramenta que poderia ser útil para Konoha. E nesse capítulo foi revelado que essa ferramenta era a Delta. Ela foi reprogramada, talvez pelo Katashi, né, para proteger Konoha. Mas, será que é só isso, a grande estratégia de Shikamaru? Você acha que é só isso? Porque assim, me parece uma estratégia, tipo, meio né? Pra mim, faria muito mais sentido se o Shikamaru entrasse em algum lugar com jutsu de restrição junto com o Amado. Daí, quando o Code entrasse, ele ia ficar totalmente restringido. Depois disso, seria só finalizar. Eu espero que a estratégia tenha outros passos. O Shikamaru sempre foi um cara que tá, tipo, 10 passos na frente dos adversários. Ele, em poucos minutos, consegue pensar em mais de 100 estratégias e sempre escolhe a melhor das estratégias. Eu acho que pensar que só porque ele botou a Delta na parada a coisa vai se resolver vai ser uma gafe gigante no currículo do Shikamaru, na boa. E prova disso que o Code já puxou uma carta que o Shikamaru não esperava, a Eida. Ele puxou a Eida pelos portais dele e agora, galera, o caldo engrossou. A Eida já chegou toda bonita, formosa, não tem como manter a compostura ali. A galera capricha no desenho toda vez que a Eida entra em cena, né? O Amado fica toda balada assim que ela chega, o que reforça a teoria de que ele é pai da Eida. Se for o caso, o Amado não vai poder cair no poder dela de fazer com que geral se apaixone por ela. Esse poder dela não afeta os outros Otsutsuki e nem parentes de sangue dela. Mas será que a Delta pode cair? Ela é um robô, né? O robô também ama? Não sei. Né? Bom, uma coisa é certa, galera. O Shikamaru é totalmente suscetível e mesmo tendo estratégia, eu acho que não vai ser moleza se livrar dela. Só sei que se a Temari descobre, ele vai dormir no sofá por um ano. Tô falando pra vocês. O que vocês acharam nesse capítulo aqui? Deixa um like aqui e comenta aqui embaixo. Tô na viagem, não vou parar jamais. Eu gosto demais de estar com vocês, velho. Eu não consigo. Minha equipe fala, PT, para, não precisa. Vai curtir. Pô, eu vou curtir? Como? Eu só consigo curtir fazendo isso. Se inscreve aqui agora, ativa o sininho, porque é muito importante, ok, galera? Então você se inscreve, tocando aqui, ativa o sininho, porque eu não vou parar e tem novidade chegando. Tem novidade chegando, casca grossa sobre o mundo de Boruto que você não faz a noção. Então me espera no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!